Bom dia a todas e a todos. Eu quero agradecer imensamente o convite de Marco Antônio, de Suzana, de Miguel, para vir a esta universidade falar para vocês. Já é minha segunda vez aqui em Portugal, mas também nunca estive na Universidade Católica, estive na Universidade Nova. E o que eu trago aqui não é bem o cotidiano, as relações sociais, do dia a dia dos cristãos novos, dos prisioneiros da Inquisição. A minha argumentação, ela se baseia nas sentenças ou na condenação, nos tipos de condenação que os inquisidores atribuíam aos cristãos novos, especificamente no grupo de cristãos novos portugueses que residiam na Bahia, na capitania da Bahia, no início do século XVII. Por que esse grupo? Esse grupo e esse trabalho é fruto dos meus estudos sobre Inquisição no Brasil, setecentista, e este recorte ele faz parte de um projeto de pesquisa maior, no qual inclusive há outros subprojetos de alunos meus que também estão estudando esse período em outra dinâmica, sobre a atuação da Inquisição no Brasil. Porém, os cristãos novos que foram processados no Brasil, na Bahia especificamente, no Brasil em geral, não eram naturais da América Portuguesa. A maior parte desses cristãos novos é oriunda, sobretudo, do norte de Portugal. Chega no ano de 1700, após o período de interrupção inquisitorial, aqueles anos do final do século XVI, XVII, chega ao século XVIII, com a assunção de Dom João V e do inquisidor Dom Nuno da Cunha de Ataíde, e este acirramento da perseguição ao norte de Portugal provoca um êxodo que reflete-se na América Portuguesa com a entrada destes cristãos novos. Então as prisões que aí começam a acontecer a partir de 1704, 5, 10, 12, sobretudo entre 1720 e 30, são prisões de pessoas que haviam sido denunciadas por seus parentes que cá residiam. Não são denúncias de acontecimentos, os supostos acontecimentos que tenham havido no Brasil. Mas sempre que nós pegamos as confissões, eles se reportam a 10, 20 anos atrás, e nós podemos cotejar essa temporalidade com a entrada do sujeito na América e constatar que essas acusações não reportam as práticas cripto-judaicas exercidas, praticadas no Brasil, e sim aqui em Portugal. Portanto, é um grupo de cristãos novos portugueses que, ao saírem daqui em 1700, levam consigo uma religiosidade judaica ainda mais próxima de uma tradição judaico que permanece nas suas famílias a partir de uma memória oral, do que uma prática criptojudaizante já, entre aspas, tropicalizada. Tá certo? Então, o que eu encontro nesses processos são diferentes tipos de prisão e diferentes tipos de condenação que se contradiz ao que é proposto, normatizado pelo Regimento de 1640 e as suas regulações posteriores. Então, o que acontece? A classificação dos cristãos, dos prisioneiros, dos réus, em réus apresentados, réus denunciados, mas já causa uma diferença do tipo de sentenciamento. Normal, isso é uma praxe. Então, o cotidiano dos inquisidores, sobre esse grupo, está mais refletido na ruptura com essa normatização para aderir a uma prática que, a princípio,
parece-me, né, uma prática regular, né, de atribuir as condenações de acordo com o comportamento que o réu vai manifestar diante dos interrogatórios. Então nós temos presos que foram denunciados, não necessariamente apresentados, porque os apresentados têm o privilégio de receberem uma sentença mais amena e os denunciados podem incorrer, inclusive, na sentença de morte. Então, retomando, esses réus denunciados, eles vão valer-se dos artigos de defesa que o Santo Ofício permite ao seu réu. Mas, já dizia Antônio José Saraiva, e muito contestado, e aqui eu volto a repetir, né, renovando esses estudos, que os cristãos novos, os artigos de defesa faziam parte de uma estrutura institucional na qual não se objetivava exatamente a defesa do prisioneiro, mas o convencimento deste à assunção de suas culpas, para assim, né, não desdizer da Inquisição e finalmente sair do cárcere com vida. Encontrei então aqui 3 casos de cristãos novos, 2 deles condenados à fogueira e um com a sua pena comutada à reconciliação, que é o que eu gostaria de falar aqui um pouco. Então, eu apresento-lhes os casos de Diogo Ávila Henriques, natural de Azevo. Tá? Apresento-lhes Félix Nunes de Miranda, da Vila de Almeida, e Rodrigo Álvares, que era lisboeta. Félix Nunes e Rodrigo Álvares foram condenados à fogueira. Diogo de Ávila Henriques teve a sua pena comutada. Então vejamos bem. A defesa que a Inquisição propiciava nunca teve o resultado que os réus esperavam, nem esta era a intenção. Não lhes traziam benefício algum, ao contrário, arrastavam-se por mais tempos nos cárceres. Ora, se eu vou apresentar os meus artigos de defesa, eu vou citar inúmeras pessoas. Diogo Ávila Henriques, por exemplo, apresenta 61 pessoas, dentre desembargadores da relação, jesuítas, como agente comum, mercadores, todos de origem cristã velha. E essas pessoas serão inquiridas, assim como os seus argumentos de defesa. Isso faz com que haja uma intensa comunicação, e o processo de Diogo se arrasta por 5 anos, entre diligências no Brasil, diligências em Portugal, né, para ver se o que ele dizia estava correto e por aí vai. Diogo de Ávila Henriques usou de todo o seu direito de defesa. Em várias sessões da prova da justiça, elaborou 20 artigos de coartadas, tentando provar sua ausência no tempo e local declarado pelas testemunhas e ser um bom católico. E mais 51 artigos de contraditas, nomeando inimigos e a razão da animosidade em uma tentativa frustrada de demonstração da má intenção de seus delatores ao irem denunciar. Nomeou 61 testemunhas de defesa residentes em Portugal e na Bahia. Passados 5 anos no cárcere, apresentando e representando artigos de defesa, os inquisidores de Lisboa lhe perguntam sobre a sua real pretensão. Abre aspas, se o que alega nos ditos artigos de coartadas e contraditas se passou na verdade, ou vem com eles para embaraçar e dilatar sua causa. Responde-lhe o réu, abre aspas, por passar na verdade, só vem com os ditos artigos, por entender que faz a bem da justiça e não por dilatá-la ou embaraçá-la. Fecha aspas. Ávila Henriques continuava sem confessar e a proceder com a sua defesa. Os inquisitores concluíram seu processo, considerando um réu diminuto, né, pertinaz. E posto que, e aí abre aspas para a sentença que lhe é dada, as palavras do notário da Inquisição. E posto que o réu artificiosamente
pretende debilitar esta exuberante prova da justiça com a grande quantidade de cortadas e contraditas com que veio, devia ser entregue à justiça secular e confiscação de todos os seus bens. Tá? Até que ponto a defesa apresentada pelo réu ia interferir na sua sentenciamento. Julgado herege, negativo e pertinaz, confessou de mãos atadas a 2 dias da promulgação de sua sentença. Denunciou inicialmente os seus parentes diretos, seguindo um rol de pessoas cujo parentesco se distanciava. As declarações de judaísmo, exceto uma ocorrida na Bahia, remontavam a Portugal, principalmente a Azevo, sua terra natal, e recobriam as práticas comuns a todos os processos, nada de inovador, muitas vezes com a fórmula entre práticas que estiveram, disseram como criam e viviam na lei de Moisés e não na de Cristo. Então aí não há aquela necessidade da minuciosidade da descrição que os inquisidores medievais faziam às suas feiticeiras. Não precisava dizer quais eram essas práticas, como elas eram feitas, essa observância. Mas apenas dizer, olha, entre práticas que nós tivemos, nós nos declaramos como judaizantes, como judeus. O mesmo procedimento de defesa, sim. Então, a sua pena foi comutada e ele saiu vivo do cárcere, mas ele foi levado por 5 anos à galés. E no final do seu processo, ele pede para sair da galés, porque ele já está com a saúde muito debilitada, e infelizmente não encontrei no processo dele a resposta dos inquisidores. Né? Levo a pensar, sem querer entrar na ficção, que certamente ele acaba por morrer depois desse, já que estava com a saúde bastante debilitada. O mesmo procedimento de defesa teve Félix Nunes de Miranda, desafeto declarado do Ávila Henriques. Como ele, tentou provar que sua prisão decorria dos falsos testemunhos proferidos por seus inimigos e que era um bom católico. Com bem menos artigos de defesa de Ávila Henriques, os inquisidores deram o processo de Félix Nunes de Miranda por concluso, considerando, abre aspas, convicto, confesso, diminuto, impenitente e relapso no crime de apostasia e heresia em que foi e ao presente é herege apóstata da nossa Santa Fé. Mesmo confessando de mãos atadas, como fez Ávila Henriques, sua pena não foi comutada e pereceu na fogueira após ser garroteado. Ok? Então, esses 2 casos me levam ao seguinte questionamento. Félix Nunes de Miranda havia sido preso pelo Tribunal de Lerena, na Inquisição Espanhola, na década de 90 do século XVII, com os seus parentes. Seus parentes, mercadores nas raias de Portugal, haviam passado para a cidade do Rodrigo, São Felício de los Galegos, e lá na cidade de Placência houve um roubo em uma igreja, e como eles eram cristãos novos e portugueses, foi delegado a eles esta culpa. Então ele com seus tios são presos, e na prisão da justiça comum, por onde eles iriam receber a pena capital, os seus tios dizem, olha, é melhor você dizer, ele era o mais novo, que é judaizante, e aí nós vamos ser transferidos para o Tribunal da Inquisição, e de lá nós podemos sair com vida. E nós conversamos e saímos com vida. Bem assim ele fez. Quer dizer, ele sabia qual o mecanismo que ele deveria acionar para sair com vida do cárcere. E ele não usa isso na sua segunda prisão, né? Ele lá tinha uns 20 anos de idade, agora ele já está com uns 59, 60 anos de idade, inclusive tenho até a data do aniversário dele, o ano eu esqueço, mas é 12 de junho, no processo até coube. Pois é. Então, por que ele não usou desse seu conhecimento, dessa sua experiência, para não ser queimado? Essa é a grande questão que eu coloco. Né? Então, a partir daí eu vejo que a insistência do Ávila Henriques em falar, apresentar testemunhas, leva-o à condenação à morte, mas a pena é comutada. E o Félix Nunes de Miranda, também ao confessar de mãos atadas, mesmo padrão de comportamento. No final, ele tem a sua pena à fogueira, não resolve mais. Né? Levo a compreender que ele
não posso considerar que ele tenha sido um cristão e tenha se tornado um mártir católico, por isso que ele preferiu morrer do que, né, abjurar, ou dizer-se judaizante, abjurar o catolicismo. Mas creio que ele levou um tempo na prisão para que houvesse a oportunidade de que a sua família, que morava na cidade de Salvador, pudesse ir para a Inglaterra, né? Como de fato a esposa com os filhos menores foi para a Inglaterra. O seu filho mais velho também foi preso com ele, né? Até antes dele, né? Bom, então aí eu vou fazer um outro cotejamento. Já? Que coisa rápida. Bom, enfim, vou então concluir tratando um... Sim, mas 5 minutos eu falo muito, então 5 minutos é de conclusão. Então eu vou concluir dizendo o seguinte: o cotidiano, né, como entendendo como as práticas regulares das relações sociais, né, ela não vai se inserir diretamente como objeto de estudo nessa minha apresentação. Mas a fonte que eu utilizo, né, que é a seção Cortadas e Contraditas, que já foi falada ontem por Lina, que traz muita substância, muita informação sobre o cotidiano, tem revelado para mim uma coisa que eu tenho achado surpreendente e que vai ao encontro de uma, como eu posso dizer, de uma discriminação contra os cristãos novos na Bahia, no século XVIII. Por que eu insisto em fazer este recorte? Porque há diversas temporalidades e há diferentes conexões de acordo com a região que se está a trabalhar. Então, na Bahia, no século XVIII, nessas contraditas, é arrolada inúmeras referências a contatos pessoais, relações de amizade, frequência às casas entre cristãos novos e impolutos desembargadores da relação. Cito 2. Não lembro o nome de um. Robalo Freire, que inclusive tinha um parente, ou certamente homônimo, que fazia parte da Inquisição, que era um notário da Inquisição. Robalo Freire, o sobrenome Robalo Freire. Então, como também com os jesuítas, né? O Diogo de Ávila Henriques, assim que ele chegou à Bahia, ele foi procurar um pedreiro que estava a construir, a reformar o mosteiro de São Bento. Ele fica alojado no mosteiro de São Bento por quase 3 anos. O pedreiro o aloja no mosteiro. E quando ele vai citar nas suas contraditas que esteve lá e dá o nome desse pedreiro, Paulo Guizão já havia morrido, e o que os beneditinos dizem? Não passou nenhum Diogo de Ávila, nós não conhecemos. Como que ele poderia ficar acoitado dentro de um mosteiro durante 3 anos e nenhum monge vê-lo lá dentro, né? Então, além disso, nós temos também, como no processo do Félix Nunes de Miranda, o depoimento, que é uma coisa extraordinária, porque uma mulher e uma mulher escrava jamais seria considerada um testemunha de processo, mas a Inquisição termina pegando aquilo que lhe é conveniente. Assim foi o processo de Antônio José da Silva, né? Que foi denunciado pela escrava. Então ela vai dizer assim: olha, eu vendia quitutes na rua onde ele morava, na freguesia de São Pedro, e eu tinha entrada na casa dele, né? Então eu o via com a sua esposa, eu o via com seus filhos. Essas recorrências, essas informações que constam nesta fonte, não necessariamente vai nos falar sobre o terror inquisitorial, mas vai falar sobre as sociabilidades desses cristãos novos com os cristãos velhos, com os escravos, com a elite, né? Em um determinado contexto. Assim como a Carla ontem estava a referir-se ao trabalho dela sobre relações de vizinhança, eu fiz um artigo e até comentei com ela ontem, que exatamente nessas fontes eu consegui perceber que não havia um bairro
específico ajudaria. Os cristãos novos se organizavam, assim como os cristãos velhos na cidade da Bahia, de acordo com a sua profissão. Daí a famosa Baixa dos Sapateiros, que chamava-se Fonte dos Sapateiros, que era um lugar onde havia muito curtumes. E ali trabalhavam e moravam, tanto cristãos novos como os cristãos velhos sapateiros. Como o bairro da Conceição da Praia, que fica à margem na praia, então ali aportavam-se os navios e eles estavam do alto da cidade a ver quando o navio chegava. Então não havia uma divisão étnica, não havia uma divisão social. Ricos e pobres misturavam-se na mesma. E tem um caso ainda muito interessante de um outro cristão novo que também teve a pena comutada, Manuel Mendes Monforte. Ele era médico, ele era senhor de engenho, que herdou de um tio homônimo, ele era cientista, ele importava produtos para fazer pesquisas de baleia, de não sei o que, uma série de coisas. Ele tinha as cartas solicitando o que ele precisava para fazer as pesquisas dele, e ele era um grande mercador. Ele era um dos grandes importadores da Bahia. E Manuel Mendes Monforte, além disso, era intelectual. E ele foi preso não por judaizar, mas por ler a Claves Profetarum do Padre Vieira. No entanto, quando o seu processo está a ser desenvolvido, e ele vai contar que ele recebia em sua casa jesuítas para discutir com ele isso acaba o processo de uma hora para outra. Esquece isso e vai tratar do judaísmo dele. Eu fiquei frustrada, porque eu estava ali, imagine um cara de ideia, um intelectual, um cientista que está discutindo o milenarismo. E quer dizer, o que interessava nesse caso, eu não acho que é o crime praticado, mas sim uma justificativa. Se Saraiva tinha ou não razão do mito, da criação do mito cristão novo, não sei, mas esses casos, ainda que pequenos, bastante significativos, que me deixam em dúvida, e que me deixam aberta a questionamentos e aprofundamentos. E é isso que eu espero. É um trabalho que está sendo realizado, é um artigo que está sendo montado para esse projeto, e eu conto com a contribuição de vocês para poder aprofundar isso e inserir novas ideias, com certeza que serão citados nessa apresentação. Muito obrigada pela audiência.